A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 21 de agosto de 2025, meu 21º dia do jejum de Daniel. E o último dia, né? Amanhã eu já vou estar comendo normalmente. Se eu tiver acordado hoje depois da meia-noite, na verdade eu já poderia. E a gripe me pegou de verdade, gente. Meu Deus, hoje eu fiquei muito ruim, com dor no corpo. Ainda bem que eu não trabalhava hoje. Só tô aqui tomando um cafezinho. Agora que eu dei uma reagida, tomei remédio. Olha, gente, eu ganhei essa xícara. Acho que foi no meu aniversário do Ministério Infantil, que eu dou aula na minha igreja, né, para as crianças. E eu tinha pensado em falar sobre essa passagem que tá aqui na xícara, que é Daniel 12, 3. E os que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. Ou seja, a gente tem que ensinar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus para as pessoas. Isso não quer dizer só dando aula no Ministério Infantil, mas é uma missão que todos nós cristãos temos. Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é ensinar a justiça, a palavra de Deus. Então, eu tinha pensado em falar isso pra vocês, deixar isso como mensagem final do meu jejum. E foi confirmado ontem no encontro de mulheres que a Fernanda, acho que é Fernanda, nome da mulher que deu uma palavra pra gente, muito usada por Deus, essa mulher, muito mesmo. Uma intimidade linda com Deus ela deve ter, ela tem com certeza, porque Deus usa ela de uma forma assim, deixa eu só dar uma limpadinha no nariz, de uma forma poderosa. Depois ela orou por cada uma, né, e foi usada pra entregar revelações de Deus. E antes disso, ela tinha dado uma palavra sobre Jonas, que Jonas não queria ir lá pregar pro povo de Nínive, porque ele achava que o povo não merecia. E ele não queria, porque o povo era muito mau. Era uma cidade inteira cometendo diversos pecados, sendo maus. Eles matavam as pessoas sem dó, sem piedade, sem misericórdia. E Deus queria salvar essas pessoas e mandou Jonas ir lá pregar o evangelho. E ele não queria ir. E pregar a palavra de Deus, né? Que eu acho que o evangelho é o Novo Testamento. Depois de Jesus, e isso foi antes. E Jonas não queria ir, ele achava que o povo não merecia. E daí a Fernanda falou: quem somos nós pra julgar, tipo, falar essa pessoa merece, essa não merece? Deus ama todo mundo da mesma forma, independente dos pecados que elas cometem. É claro que ele não se aproxima, porque ele é santo. E ele só vai se aproximar quando a pessoa aceita ele como único e verdadeiro salvador. Quando a gente vai na igreja, a gente ergue nossa mão e aceita Jesus, aí Deus começa a se aproximar da gente pra ter um relacionamento conosco. E aí ele começa a nos transformar. Mas antes disso, a gente não pode julgar quem merece e quem não merece, assim como Jonas não queria ir salvar o povo de Nínive. Porque daí aconteceu a tempestade, ele foi engolido, ele caiu no mar, ele foi engolido pela baleia, daí ele falou com Deus, daí Deus jogou ele em terra seca de novo, falou pra baleia jogar ele. A baleia jogou ele em terra seca e ele foi pra Nínive daí. Ou seja, quando a gente tenta sair do propósito de Deus, a gente só vai piorar a nossa situação, só vai atrasar as coisas e a gente não pode ser desobediente com aquilo que Deus manda a gente fazer. E a história de Jonas prova isso, né? Aconteceu tudo isso e ele foi, pregou e ele converteu uma cidade inteira. A cidade inteira se converteu, se arrependeu e se voltou pra Deus. Então, foi uma confirmação dessa palavra que a gente tem que ensinar a justiça pra todo mundo, pra todos. A gente não pode ficar julgando quem merece e quem não merece. Essa é a essência do evangelho, é a gente fazer com que almas sejam rendidas a Deus, almas que estão a caminho do inferno, que estão praticando todo tipo de iniquidade. E tem crescido cada vez mais essas iniquidades. E o inimigo é astuto, ele já sabe que ele não vai conseguir isso, que ele não vai ter o céu, que ele não vai ter a salvação. O fim dele já tá decretado, mas o nosso ainda não. Então, ele faz de tudo pra pessoa não ir na igreja, ele faz de tudo pra pessoa não aceitar Deus. Ele fica investindo, né? Pra aprender prender essas pessoas com correntes para que elas não sejam libertas. Mas em nome de Jesus, se você fizer a sua parte, que é falar do evangelho, falar do amor de Jesus, falar da justiça de Deus, você pode trazer almas cativas do inimigo para perto de Deus e fazer com que elas se libertem. E essa é a nossa missão aqui na Terra. A gente não tem que pensar só na nossa salvação, a gente tem que pensar
nas pessoas que estão perecendo, nas milhares de almas que ainda não aceitaram a Deus e que estão a caminho do inferno. Então, eu queria incentivar vocês a falarem do amor de Jesus para as pessoas, onde quer que vocês estejam, seja no trabalho de vocês, seja em um Uber. Eu tava fazendo os papelzinhos, que eu tô andando bastante de Uber agora. Eu tenho carteira de motorista, se eu ainda não perdi, né, por causa de algumas multas eu tinha que ver. Multas que não foram eu que fiz, mas enfim. E eu tenho medo de dirigir, mas também vai ser repreendido em nome de Jesus. Eu vou pagar aquelas aulas para quem já tem carteira e vou perder esse medo em nome de Jesus. Mas aí eu fico andando de Uber. E eu tinha impresso uns papelzinhos falando aquele versículo famoso de, acho que é João 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí tinha umas outras coisas que eu mesma escrevi. Falei que Deus esperava esse relacionamento, que era pra eles falarem com Deus. E se quiserem ouvir Deus falando com eles, daí eu deixava o convite pra ir um dia na minha igreja, que é na Avenida JJ, João José Morar, aqui de Toledo, número 58. Vocês também estão convidados pra ir. Tem cultos, daí eu colocava domingo, 7 horas, e segunda, 8 horas da noite. E eu entregava, né? Agora que acabou, tem que fazer mais desses papeizinhos. Mas aí todo Uber que eu pegava, eu entregava esse papelzinho. E é isso, a gente tem que fazer a nossa parte aqui, tentar ganhar almas pra Deus, falar do amor de Jesus, pedir pra fazer oração pelas pessoas quando você sente que ela tá precisando de uma oração. Não tenha vergonha, nenhuma oração é fraca, é feia, é tudo que vem do coração, tudo pra Deus, tudo pra honra e pra glória do nome do Senhor. E eu vou deixando outras palavras aqui conforme eu for sentindo, tipo, quando eu for estudar pra dar aula pras crianças. Se o assunto eu achar que vale a pena colocar aqui, eu faço vídeo pra vocês. E em outros jejum que eu for fazer também. Geralmente eu faço pelo menos um jejum por semana, né? De meio período. Quando é Santa Ceia eu faço o dia todo, ou quando eu sinto que é pra fazer o dia todo, eu faço o dia todo. Mas uma vez por mês eu faço um tipo maior, assim. Em outubro, acho que um pouco antes do meu aniversário, que é dia 1º de novembro, eu vou fazer... tô planejando, né, fazer de 3 dias, sem água e sem comida. Daí eu posto aqui pra vocês também. E eu vou postando conforme eu for sentindo, que é pra postar uma mensagem pra vocês. E é isso, fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um que entrar aqui neste canal do YouTube. Que tudo seja pra honra e pra glória do nome dele. Eu tinha sentido de fazer uma oração com vocês. Vou fazer uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, estou aqui buscando a sua presença, Senhor, porque é dela que nós precisamos, Pai. Nós só precisamos de ti, Senhor. Tenha misericórdia, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que a gente faz que nos afasta de ti, Senhor, nos perdoa. Pai, que cada um que entrar neste vídeo, entrar neste canal, seja tocado pelo teu amor, pelo teu poder, Senhor. Venha resgatar almas, Pai. Venha fazer com que pessoas que estejam distantes voltem para perto de ti. Te aceitem como único e verdadeiro Salvador, Senhor. Tenha misericórdia de cada uma dessas almas, Deus. Elas precisam de ti, Senhor. Toca cada pessoa que entrar aqui nesse vídeo, que aguentar assistir esses 8 minutos, Paizinho, que elas sejam tocadas pelo teu amor, que elas te aceitem como único e verdadeiro Salvador, que elas se aproximem de ti através de orações, jejum, propósitos, leitura da tua palavra, Pai. Reacende a chama, Paizinho. Vem com teu poder sobre cada um, meu Deus. Aviva essa geração. Eu creio que somos a geração do arrebatamento, que te veremos voltar, Jesus. Então, faça, Paizinho, com que a gente consiga falar de ti para as pessoas, que a gente consiga libertar almas que estão cativas de Satanás, meu Deus. Nos dê coragem e ousadia para falar de ti, do teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, venha salvar mais almas, para que possamos morar contigo no céu, para que possamos te adorar eternamente e dizer que tu és santo, santo, santo. Junto com os anjos, Pai, nós queremos te adorar, nós queremos viver eternamente contigo, nós queremos te abraçar, Jesus. Tenha misericórdia e traz essas pessoas para perto, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. E estão convidados para ir na minha igreja, quem for de Toledo. Quem não for de Toledo, procure uma igreja que você se sinta bem, porque a gente também tem que fazer parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ninguém consegue ser corpo sozinho, né? A gente precisa estar em comunhão com a igreja. E é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus.